Vamos para esse assunto então do Orediano aí, né, Edmundo? Porque já não é a primeira vez, já foi especulado várias vezes, até no ano passado, sobre isso. Não tá adaptado, blá, 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 não sei o que lá. Bom, o fato é que ele não vai viajar para o Uruguai, né? E não tem lesão nenhuma, diferente do Capasso, que não vai para o Uruguai para continuar treinando, né? Para entrar em forma física, etc, né? E parece que ele pediu para voltar, né? Mas assim, cara, sinceramente, é o que o próprio Matos falou muito. Falou, tem que ter o quê? Tem que o jogador quer sair? Beleza. O jogador tem que querer sair, o clube tem que querer liberar e tem que pensar na parte financeira, porque o Vasco fez o investimento, né? Ele é um ativo do Vasco hoje. Então não é assim que funcionam as coisas. Quero sair, não gostei. Tô com saudade da minha cidade, né? Mas é uma situação meio chata essa do Orediano também, que eu acho que tem que ser resolvida logo, de repente conseguir pelo mesmo valor que comprou, né, Edmundo? Se conseguir vendê-lo pelo mesmo valor que comprou, seria ótimo. Contratar é muito difícil, né? Não é uma coisa fácil, não é uma ciência exata, senão todos os times seriam times fortíssimos. Você acerta e você erra. Acho que nessa temporada o Vasco acertou bastante, porque temos um time melhor do que na temporada de 2022. O Orediano parecia... Não. O de hoje, de 24, é melhor do que o de 22, por exemplo, porque as contratações foram feitas em 23. O Orediano foi uma delas, não deu certo, não se adaptou, acho pouco provável o cara não se adaptar ao Rio de Janeiro, né, onde o clima é excelente, né, tem praia, enfim. Mas ele diz que não se adaptou, talvez falte a ele o que um jogador de futebol profissional precise mais, que é personalidade, porque se eu não me adapto, aí mesmo é que eu vou treinar e correr até me adaptar. Eu não vou me entregar num primeiro momento. Sempre foi uma particularidade minha, né? Buscar a titularidade, enfim. Mas eu sou Edmundo e ele é Orediano. Agora vamos falar da parte comercial. A parte comercial ela tem que ser resolvida. Não acho que a 777, o Vasco, enfim, que é sócia, vale a pena lembrar isso o tempo todo, sócia da operação, ela tem que correr atrás dos seus direitos, e seja Boca Juniors, Vélez, Sarsfield, é assim que fala, Fábio, que seja o time que for, que esteja aí, porque ele não tomou essa atitude sem que tivesse nenhuma sondagem, né? Pelo menos sondagens de algum time existe, né? Para ele tomar essa atitude, dizer que não se adaptou e que não quer viajar ao Uruguai, deixando a batata quente, como se diz na gíria, na mão do Vasco da Gama. Acho que isso aí será resolvido com um empréstimo ou com uma venda em que o Vasco tenha o menor prejuízo possível, mas prova, na minha opinião, a incapacidade que aconteceu no ano passado, porque o atleta que o clube mais investiu foi o maior erro, né? Embora eu acredite que ele tenha futebol e que ele poderia ainda brilhar com a camisa do Vasco. Aliás, 3 mil simultâneos. Pessoal, vamos deixar like, se inscrever no canal do Fábio também aqui na descrição. E aí, Eri, um abraço por Ediano, boa viagem para ele. O que você achou desse assunto todo que já tá cansando até, porque o torcedor tá esperando reforço, aí tem jogador que tá falando que quer sair, não gostei, não me adaptei. Eu acho que é isso, cara. Boa sorte para ele, um abraço. Traga um contrato com o mesmo preço que o Vasco pagou e tchau. Eu acho que é isso, né? Engraçado que com tão pouco tempo você já me conhece, né, Gui? Acaba conhecendo um pouquinho, né, Eri? É exatamente isso aí, vai embora, porra. O Vasco não precisa de quem não quer o Vasco. O Vasco só precisa de quem quer o Vasco, quem entende o que é o Vasco. Esse menino, com todo respeito, ele não tem noção do que significa Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu não falo nem do Brasil, do Rio de Janeiro, não importa. Ele não tem noção do que significa Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Vasco da Gama não pode, não temos tempo para ficar explicando para quem não tenha inteligência suficiente de saber aonde está e por que está e por que está indo embora.
É porque, às vezes, você está num ambiente, num lugar que acaba sendo maior do que você. Se você tiver humildade, aí eu dou parabéns para ele, se tiver humildade de entender que é muito grande para você, pede para ir embora. Agora, não dá para ir embora, eu estou indo embora e acabou. Você pode ir embora, sim. Você pode ir embora devolvendo tudo que foi lhe dado. Porque, na verdade, se pudesse fazer do jeito que talvez ele nem queira isso. Né? O papo está rolando, não sei. A gente não ouviu ele falar isso. A gente ouviu ele falar isso? A gente não ouviu ele falar. Mas se realmente, de fato, ele estiver querendo ir embora, vai, meu querido. Exato, mostra desconhecimento total com a carreira dele mesmo, porque ele não tem ideia da projeção que pode ser ele jogar bem no Vasco, né? Porque não é possível. Você vê o Payet, um cara já consagrado, que estudou um pouquinho do Vasco, já teve a dimensão, deu entrevista para TVs na França falando sobre isso. Aí Talvez ele não tenha sido recebido pelos torcedores, por todos, como foi recebido o Payet, como foi recebido outros jogadores. Talvez tenha sido ciumento. Não pode ser culpa nossa, né? Pelo amor de Deus. Era só que faltava. Não pode ser culpa da torcida do Vasco. Né? Faça uma história, que essa história, sendo bem contada, pode ter certeza que o aeroporto voltar a lotar. É um menino no início de carreira com uma oportunidade gigantesca. Pois é. Gigantesca. Ele vai se arrepender, sem dúvida nenhuma, porque ao voltar para a Argentina, ele vai ter que arrebentar lá de novo, porque já está muito claro que ele não tem mercado na Europa, para voltar para um outro grande do futebol sul-americano. Ele já está num gigante do futebol sul-americano. Sabe? A gente sabe da situação financeira da Argentina, a gente sabe que futebol uruguaio, chileno, paraguaio não pagam nem 10% do que o futebol brasileiro paga, então ele vai ter que voltar para lá para arrebentar e vir para um time aqui. Enfim, eu acho que essa trajetória, esse caminho é muito mais difícil do que depois de um ano aqui ele se dedicar e fazer de tudo para jogar com a camisa 10 do Vasco, não necessariamente o número escrito atrás, mas protagonismo, né? Porque ele foi contratado para isso. Exatamente.